Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né? Segunda parte ali, foi ali, já fiz uma merenda, a segunda parte do, do nosso tema de hoje, né, pessoal? Que a gente estamos conversando, né? Que é o quê? O que é a confusão espiritual, né? E como sair desse estado de consciência. Porque, pessoal, a confusão espiritual é um estado que a sua consciência está passando, né? Como é que você sai desse estado? É aumentando a sua vibração através do conhecimento que você vai tendo, né? Trabalhando a sua espiritualidade, a sua energia, né? Não, como é que se diz? Absorvendo aquelas coisas de vibração baixa, você vai aumentando e você vai sair desse estado de consciência. Então, você vai sair desse estado. As pessoas que estão aqui no meu canal, elas podem dar testemunho, feedback, que quando elas começaram a assistir os meus vídeos, ela saiu desse estado de consciência, de confusão espiritual, pessoal. Porque a maioria delas, né, era de grupo aí, tanto evangélico, espiritualista, elas são variadas, pessoal, que estão aqui no meu canal. E elas estão percebendo. Por isso que até agora está até aparecendo gente nova, né? Que às vezes são da família dessas pessoas, estão assistindo também o meu vídeo, né? Eu agradeço muito, graças a Deus, para elas trabalharem a espiritualidade, o conhecimento que eu tenho passado aqui, porque o conhecimento que eu trago aqui, pessoal, é variado. É de todo grupo religioso. Eu tiro de lá o quê? Aquilo que tem verdade espiritual, né? E trago, por quê? Eu trago essa verdade, essa essência da verdade, para alimentar a nossa consciência, para fazer a gente crescer, pessoal. Entende? Por isso que eu faço isso. Por isso que o cara teve um aí que olhou assim, nossa, qual é o segmento que você. Qual é o segmento que você está seguindo? Qual é. Não existe segmento. A gente está seguindo a Cristo interior. A gente está sendo guiado por isso, né? Porque colocaram na mente das pessoas que você tem que. Ah, se você é evangélico, tem que seguir só isso. Se você é católico, se você é espírita, tem que seguir só isso. Não, pessoal. Esses conhecimentos todo que tem aí, né, de vários grupos, existe ali uma gota de verdade, né? Entende? Existe ali uma gota de verdade em cada. Porque senão, pessoal, não atraía nenhuma pessoa. Por isso que a Bíblia também é assim, pessoal. Ela tem ali a parcela de verdade. Tem alguns erros? Tem. Mas tem a parcela de verdade. Senão não atraía ninguém. Eles sabem, né? A matriz religiosa sabe disso. Porque se ele só for colocar mentira, né? É tudo mentira. Se a pessoa, se ele formula a Bíblia que só tem mentira, as pessoas não iam ser atraídas. Mas por que as pessoas é atraído? Porque ele, né? Eu não posso tirar as verdades, mas eu posso aqui, ó, confundir, ó, mexer no tabuleiro aqui, fazer uma confusão e deixar eles confusos. É isso que a Matrix quer. E está conseguindo. Muitas pessoas estão confusas aí, em grupo religioso, muitas pessoas estão conseguindo. Então, eu venho pescando as coisas espirituais que vai nos elevar, vou pescando de cada grupo religioso. Ah, mas você pegou coisa lá do espiritismo, ah, do budismo? Não, isso eu não concordo, não. Não. tenho aqui umas, tenho aqui umas crianças assim, entende? Que estavam dizendo, não, isso não é de Deus, não, não tem na Bíblia, não. Eu já mostrei aqui que o caminho do meio tem na Bíblia.
Já mostrei em vários vídeos aí, eu mostrando no taoísmo, eu coloquei que existe aquelas duas energias na Bíblia. Já mostrei várias coisas aqui. Por quê? Para tirar essa nuvem que foi colocado nesses contextos religiosos da humanidade. Entende, pessoal? A gente que é espiritualista, livre, né? Com pensamento no todo universal, temos que ser assim, pessoal. E não estar afiliado a nada. A gente tem que estar conectado com o nosso Deus interior. É isso que a gente tem que estar conectado, com a nossa espiritualidade. Não é nenhum grupo. Aí vai ter lá um líder lá no grupo vai falar assim para você: ah, você não pode falar isso que a gente não concorda aqui no grupo. Pronto, vai. É por isso que eu não entro em nenhum grupo, pessoal. Por isso que eu não afilio nenhum grupo, porque ah, você não pode falar isso que a gente não concorda com isso. Entende? Então, foi por isso que eu não entro em grupo religioso, porque eu sei que vai ter esses cortes, essas coisas que vão ficar só presas ali. Então, não vai crescer, expandir a consciência. E se não expande a consciência, o que acontece? Vai ficar com a energia baixa. É isso que está acontecendo, né? Entende? Então vamos para a segunda parte depois de uma explicação dessa, porque eu tenho que explicar isso, né, pessoal? Aí ele fala, muitas pessoas associam a Deus a uma pessoa responsável por culpa e por punir aquele que desvia do dogma religioso. Então, muitas pessoas pensam isso, pessoal. Se sair da igreja, você vai receber a maldição de Deus. Tem muitos grupos assim ainda aí, pessoal. Tá? Aí muitas pessoas associam a Deus como culpar, punir ela, sabe? Se desviar daquele dogma religioso. Aí ele fala: o problema nessa mentalidade é que Deus acaba sendo construído no imaginário dessa sociedade como um sujeito tirano e autoritário. Então, a pessoa vai pensar que Deus é um Deus tirano e autoritário. Está forçando você a ficar ali. E a espiritualidade evoluída nunca vai fazer isso, pessoal. Ela está esperando você. É por isso a, como a espiritualidade evoluída, ela é educada, ela está esperando você dar o primeiro passo. Até a própria Bíblia fala sobre isso. Buscar-me-ei e me acharei quando buscarem de todo o coração. Deus está esperando você buscar de todo o coração, pessoal. Entende? Ele não vai forçar. Se você não quer, você vai ficar aí, ó. Aí perde o corpo, vai para umbral, depois volta de novo, aí volta sofrendo. Ai, meu Deus, por que tá deixando acontecer isso? Aí o que é que pode acontecer com você? Você cair na descrença e falar que não existe Deus. Pode acontecer isso também. Entende? Aí o que é que ele fala? Há muito que acredita que Deus tira tudo da pessoa, que se desvia desse dogma. Acredita ainda que se não fizer o que Deus quer, serão punidos. Isto estarão amaldiçoados. Então, tem pessoas que pensam isso, pessoal. É por isso que tem muitas igrejas, né? Igreja e até grupos espiritualistas, né? Que é da matriz africana, né? Esses que amaldiçoa a pessoa quando a pessoa sai de lá. Eu já fiquei sabendo disso, porque eu nunca fui nesses lugares, né? Eu não sei como é, mas pessoas que frequentam lá me disse isso, pessoal. Entende? Nas igrejas eu sei porque eu passei por lá, né? Aí sei. Tem igreja, pessoal. Se você sai de lá, ele amaldiçoa você. Entenda, pessoal. Entenda o negócio desse. Você entende? É isso que está acontecendo aí. Aí ele fala: o problema nessa situação é que muitas pessoas incorporam essa imagem de Deus em sua mente. Então, muitas pessoas incorporam essa imagem de Deus. Pensa que Deus é assim. Sobretudo,
as que acreditam em Deus, assim sendo uma virtude do conflito interno. Então, essa pessoa entra no conflito interno, que é gerado no âmago dessa pessoa. O aspecto religioso e espiritual passa a brigar entre si dentro desta mesma pessoa. Então, ela passa a ter uma luta, pessoal. A consciência dela fica lutando porque ela está tendo as informações erradas de quem é Deus, pessoal. E aonde Deus está. Aí diz que Deus está ali naquela. Se sair, a maldição vai pegar ele, né? Aí o líder amaldiçoa lá. Aí disse: você só tem que sair debaixo da minha bênção. Tem pessoas que para sair da igreja, ela fica pedindo a benção lá, o pastor, pessoal. Me dá a benção para eu sair daqui. Entende? É isso que acontece. E muitas pessoas estão com essa imagem de Deus na sua consciência. E vai entrar em conflito, aí está confuso. Então, entra na confusão espiritual, pessoal. Aí o que é que ele fala mais? São aspectos que entram em conflitos a todo momento, porque estão buscando por uma verdade que não pode ser refutada. Isso faz com que a pessoa transite entre muita área do bem-estar. Então, é uma verdade que existe um Deus, existe na pessoa, mas ela não sabe. Mas então, ela entra em conflito porque está achando que vai encontrar Deus nesses grupos religiosos. Foi isso que a Matrix criou para fazer isso, pessoal. Desviar você da verdade, tá? E está conseguindo aí. Muitas pessoas estão desviadas mesmo. Aí ele fala, você possa viver uma vida mais leve e feliz, é preciso que você reconcilie consigo mesmo. Então, você tem que se conectar consigo mesmo. Não culpar você, não, sabe? Porque sentimento de culpa a pessoa não vai adiantar nada. Entende? Não é Deus que brigou com você e está lhe punindo por causa de uma mal conduta. Não é Deus que está fazendo isso. Mas trata-se de um conflito que foi gerado consigo mesmo. Então, é um conflito das confusões mentais, né? Porque você está tendo uma percepção de Deus errada. Porque você está dormindo. Quando você acordar e descobrir verdadeiramente onde Deus está, como é Deus, como é a personalidade de Deus, o que Deus quer fazer com você, quer lhe ajudar, né? Você vai saber disso. Isso vai trazer uma paz, um equilíbrio muito grande, pessoal. Ele fala, uma vez que não é capaz de compreender a sua própria essência. Então, se você não compreende a sua própria essência, você não vai compreender quem é Deus. Porque a nossa essência é uma parte de Deus, pessoal, que está aqui. Entende? Aí ele fala, à medida que você estuda um pouco mais sobre espiritualidade como um todo e sobre a sua própria, né? Você acaba se tornando uma pessoa mais reflexiva. Então, você vai ter estudo reflexivo. Você viu que eu falei que o estudo espiritual é quando você está nessa reflexão, né? Uma vez que irá olhar para a sua própria vida com um olhar mais atento. Então, porque você está desperto. Você vai observar. Por que eu estou fazendo isso? Isso está de acordo com o que o Deus interno quer? Não. Então, você vai se regulando, pessoal. Entende? Aí ele fala, a partir desse momento, a partir do momento em que você se torna um sujeito reflexivo, torna-se capaz de entender a si mesmo com a devida profundidade. Então, porque você está desperto, você está entendendo você está se conectando com sua essência divina, né? Porque a sua essência é divina. Então, se você se conectar com você, vai se conectar com Deus. Por isso que você tem que estar bem. A pessoa que não está bem não vai conseguir se conectar com Deus, com a espiritualidade. Aí ele fala, o primeiro passo para você
entender, você entender a si mesmo, é a compreensão da magnitude de Deus. Nesse processo é necessário tomar certo cuidado para que a grandiosidade de Deus não seja reduzida de nenhuma forma. Ele é muito grandioso. Então, não é que a gente vai diminuir Deus, entende? A grandiosidade de Deus vai estar sempre ali. É essa parte de Deus, pessoal. A nossa essência, a nossa alma, é essa parte de Deus, entende? Mas o Deus, a grandiosidade de Deus, existe lá uma fonte. Eu já expliquei isso aqui. Tem um vídeo aí que é o que é mônada. Tá aqui no YouTube, que eu explico sobre isso. A gente é essa parte que saiu dessa mônada. É uma parte de Deus. Entende? Mas não é o Deus grandioso, entende, pessoal? Aí ele fala: algo importante que devemos ficar claro é que sua mente é que Deus não está morto. Então tem que ficar claro na sua mente que Deus não está morto, pessoal. Porque você, a sua essência, a sua alma, é uma parte de Deus. Se você diz que Deus está morto, então sua alma está morta. Né? Muito menos a nossa espiritualidade. Então, muito menos a nossa espiritualidade está morta, pessoal. E é Deus o motor que impulsiona a vida e a ter sentido. É Deus que impulsiona a vida a ter sentido. Se você não entra em conexão com esse Deus interior, você não vai ter sentido aqui na vida, pessoal. Porque você só veio para aqui porque você tem uma missão que foi enviada por esse Deus. Entende? Você vai ficar igual uma barata tonta sem sentido, perturbado com muita coisa que existe aqui nessa realidade. Entende? Aí ele fala: como a nossa espiritualidade que está dentro de você é a sua essência. Então, a nossa espiritualidade que está dentro da gente é a nossa essência, pessoal. Por isso, quando eu disse vamos nos conectar com a espiritualidade, é com a nossa essência. A nossa essência que é divina. Então é isso que eu estou falando. Mas sabe que as pessoas pensam aqui? Que é religião. Entende? É mais uma religião. Foi isso que os coríntios lá, eu já mostrei aqui o versículo, que o apóstolo Paulo estava levando essa espiritualidade. Eles pensaram que a espiritualidade que Paulo estava trazendo era mais uma religião. Mas Paulo estava falando dessa conexão com o nosso Deus interior. Aí ele fala: ele jamais pode morrer enquanto você vive. Então, jamais pode morrer. Então a gente não morre. Por isso que a nossa alma, o nosso ser divino, não morre, pessoal. Entende? A não ser que você queira matar ele, né? Como o inimigo que está aí, através da matriz, querendo matar a sua alma. Aí ele fala: o que acontece é que as religiões, as instituições e as organizações brigam entre si. Então, tá tendo uma briga aí, que foi para isso que o inimigo, né, cegou as pessoas de entendimento para querendo cada um criasse a sua e uma ficasse brigando com a outra. Aí ele tá de lá, só dando risada: vai no ringue aí, vai, a outra aí, briga aí, e o pau quebrando e ele dando risada. E o quê? É as energias baixas dessas pessoas. Ó. É isso que está acontecendo. Você pode olhar aí ao seu redor. Aí ele fala: brigando entre si o tempo todo. É o tempo todo, meu. Aí ele fala: o que é um problema? Pois, na verdade, a união deveria ser pregada e praticada. Então, deveria ser pregada essa conexão com a nossa essência, a espiritualidade. Muitas igrejas não estão pregando isso, pessoal. Até aqui nas redes sociais. É um discutindo aí com o outro, é um rebatendo o outro aí, um dizendo que está com. Dizendo a verdade, o outro está na mentira, e aí. Eu vou dar um murro em você, viu? Nossa, pessoal, é muito triste, mas fazer o quê, né?
Aí ele fala, contudo, o que deveria ser o objetivo comum, compactuado entre todas elas, é a elevação da humanidade por meio do Espírito. Então, uma coisa que devia comungar todas as religiões, todo grupo religioso, era que devia trabalhar a elevação da humanidade por meio do Espírito, da conexão com o Espírito, com a essência divina que está na pessoa. Mas vê se alguém faz isso. Só meu canal que está aqui, eu estou aqui para fazer isso aqui com vocês. Só aqui, pessoal. Né? Aí ele fala, todavia, deve ficar claro que a elevação de uma alma não é algo que pode apenas ser trabalhado no âmbito religioso. Então, a elevação da alma não pode ser trabalhada no âmbito religioso, porque está essa confusão aí, pessoal. Consciencial, né? Isto é, na igreja, né? Ele foi bem claro aqui. Aí, sendo algo mais amplo, a elevação da humanidade é sempre um exercício de elevação de alma de todas as pessoas que compõem a vida em sociedade. Então, era para ser que todos os grupos fizessem o trabalho dessa conexão com a, como é que se diz? A essência divina de cada pessoa. Mas não são trabalhados, pessoal. Eu vejo nesse lugar. É por isso que a maioria do que estão no meu canal estava sofrendo nesses grupos. Porque não tem. Eles estão aí brigando em ter dinheiro, quem é que vai dar, quem é que tem, olha para quem tem aparência. Eles estão olhando isso, eles não estão olhando você como um espírito, uma alma, uma consciência para fazer você elevar. Eles não estão olhando isso. Porque esses grupos da Matrix religiosa foram criados para trazer confusão mesmo. Então, a confusão mental é trazida por esses grupos, pessoal. Aí ele fala, o mundo foi criado pelo próprio Deus. Logo, a nossa missão é compreender os fragmentos desse conhecimento relacionado à criação. Então, a gente era para compreender os fragmentos. Então, vamos pegar cada fragmento de conhecimento para que a gente tenha o conhecimento sobre essa criação, sobre esse Deus. E que esses fragmentos estão em vários grupos religiosos. Então, é por isso que eu vou pescando, opa, estudo ali um negócio de um grupo religioso, opa, isso tem verdade. Vou lá e pesco e trago para a gente estudar aqui, pessoal. É assim que eu faço. Contudo, não é um exercício cujo intuito é desclassificar esse conhecimento, mas compreendê-lo para viver uma vida melhor. Então, para a gente ter uma vida melhor aqui, né? Mais plena, feliz, sem qualquer julgamento. Então, sem qualquer julgamento. Aí ele fala, a fim de que você possa entender a magnitude do próprio Deus, é necessário um exercício contínuo do desenvolvimento pessoal. Então, o desenvolvimento pessoal é do nosso espírito, da nossa essência divina. Então, a gente vai desenvolver essa consciência, porque a gente é a consciência. Você sabe aqui, né, pessoal? Eu tenho falado isso aqui. Eu falo, a gente não é o corpo, é a consciência. Já teve vídeo aí que eu falei direto isso aí, entende? Então, a gente tem que desenvolver esse desenvolvimento pessoal do espírito, né? Que vai fazer com que a gente expanda a nossa consciência. Manter a mente essas questões é algo muito importante e, de certa forma, decisivo para a medida que você vier a ter acesso a assuntos religiosos. Então, você que tem uma mente expandida, quando vai tendo esses assuntos, você vai saber separar as coisas. Mas se você não tem a conexão, você vê essas coisas misturadas sobre religião, você vai causar confusão
espiritual em você. O que vai dar o equilíbrio, pessoal, é o guia desse espírito, né? Que na Bíblia é conhecido como Espírito Santo, que vai guiar você em toda a verdade. Entende? Foi por isso que Cristo prometeu esse Espírito Santo, né? Para nos guiar na verdade. Aí ele fala: entenderá que tudo aquilo que foi criado é uma manifestação do próprio Deus. Então, tudo que foi criado é uma manifestação que veio dessa fonte. Foi o que eu falei lá sobre a mônada. A mônada espiritual. Está aqui no meu canal, pessoal. É um vídeo maravilhoso, né? Tanto que a irmã disse: eu vou assistir esse vídeo umas 3 ou 5 vezes, irmão. Porque esse vídeo é muito profundo. Mas precisa estudar sobre isso para entender como é a manifestação desse Deus, né, pessoal? Aí ele fala: entender esses conhecimentos é necessário para que você aprenda mais sobre si mesmo, né? Ora, onde está, portanto, a verdade? A verdade somente pode ser encontrada em nossos corações. Então, a verdade está lá. Quando você fica procurando verdade em algum lugar, você não vai achar. É igual os pessoal que queria chegar a Deus, construiu a Torre de Babel. Lembra da história lá da Bíblia? Ele estava procurando, e Deus já tinha falado: se me buscarem de todo o coração, né, eu ouvirei. Então, ele não estava tentando para isso. Então, ele queria buscar a Deus construindo uma torre. E você sabe o que foi que aconteceu, né? Qual foi a confusão que foi causada ali? A confusão das línguas. Então, um não se entendia um ao outro. Então, quando você busca Deus que está no seu coração fora, você está fazendo igual, você está criando uma torre de Babel. Então, o que é que vai trazer? Confusão espiritual. Foi o que trouxe ali a confusão, e o povo aí nenhum se entende, aí pronto. Ninguém se conectou, cada um se espalhou pelo mundo aí, e aí tá a confusão agora da religião aí. Entende agora, pessoal? Você entende agora? Aí ele fala: ela encontra-se no centro do nosso sistema de vida, que é o coração, né? Deus encontra-se dentro de nós. Então, Deus está dentro da nossa consciência, pessoal, que é conhecido como o coração espiritual, que Deus habita ali. Deus está ali, porque a gente é uma parte dessa mônada que veio, e Deus está ali. Mas como é que você percebe esse Deus? É despertando essa consciência para perceber essa presença. Você vai sentir a presença dele. É por isso que ninguém vai ver Deus, pessoal. Porque você quer ver Deus é quando você olha para o outro irmão. Aí você está vendo Deus. Porque ele é uma parte que saiu dessa mônada. Entende, pessoal? As pessoas querem ver Deus como um ser, quer ver Deus. Entende? Não é assim, pessoal. Deus já está aí porque você é uma parte de Deus. Então, quando sua consciência desperta, você começa a perceber essa presença. Você começa a sentir, ó. Nossa, Deus está tocando em mim. Nossa, Deus. Entende? Então, Deus é para sentir. Porque ele já está dentro de você. Aí ele fala: devemos, portanto, reencontrar Deus em nós. Então, devemos encontrar Deus em nós. Para que você está indo atrás aí de religiosidade? Para que você está indo? Eu estou falando isso aqui desde o princípio aqui nos meus vídeos, pessoal. E as pessoas não entendem. Elas estão entendendo essa espiritualidade aqui como mais uma religião que eu estou trazendo. Né? Não entende. Né? Porque eu estou trazendo o religare. Sabe o que é o religare? Foi o que Cristo veio trazer para a gente, que é o quê? Religar a gente com esse Pai, com esse Deus. Foi isso que Cristo veio, por isso que ele veio, para a gente nos religar. Quem é a gente? É a consciência. Então, ele veio religar a nossa consciência, veio despertar a nossa consciência para a gente se religar com esse Deus que já está dentro
dentro do nosso coração, já está dentro da gente. Não vá procurar em nenhum lugar. Só é você se conectar com a sua espiritualidade. Entende? É isso. Aí ele fala, aqueles que com autenticidade buscam a verdade dentro de si. Então, você tem que ter autenticidade, você tem que ter sinceridade para buscar esse Deus, para abrir o coronário, chakra, o chakra coronário, para que você tenha sinceridade. Então, tem que ser com autenticidade, verdade, né? Por isso que ele disse, me acharei quando buscar de todo o coração e com todo entendimento. Então, com verdade, com sinceridade. Dentro de si mesmo, né, pode expressar a doutrina universal. Então, a lei universal que está no seu coração. Então, você vai expressar isso. Não é lei de igreja nenhuma, não. É lei que está dentro do seu coração. Foi o que o apóstolo Paulo viu nos gentios. Ele disse, eles se farem dele lei. A própria consciência dele o acusa e o defende. Aí ele fala, com palavras diferentes e terminologia diversa. Elas são capazes de reconhecer a luz que emana mutuamente do seu coração. São capazes de interpretar a língua de seus pares, ou seja, compreender o fio de ouro que liga o ensinamento e auxilia o homem a sair do labirinto da impressão. Então, vai ajudar você. Então, é o que eu estou fazendo aqui nos meus vídeos, pessoal. Trazendo a compreensão, a luz para que você entenda isso. Aí ele fala, a questão é que o homem busca fora dele mesmo. Então, o homem busca esse Deus fora, construindo torre de Babel. Então, como a torre de Babel, né? Os homens queriam construir para... e Deus estava com ele ali, e eles não sabem. É o que está acontecendo hoje. Construindo a torre de Babel em uma aparente evolução, sem fim que, em vez de conduzir até a porta da vida imortal, o faz recair muitas vezes de suas conquistas ilusórias. É o que acontece. Muito entra aí nas suas ilusões, tá pensando que vai encontrar Deus, começa a elaborar na consciência pensando que Deus está lá, e aí cai nessa ilusão. Já viu, né, pessoal? O que é que acontece, né? Você vê a maldade, né? Esses pessoal. Então, quando você vai para esses grupos religiosos querer encontrar Deus, você está construindo a Torre de Babel. E você sabe que na Torre de Babel vai ser confundida a sua língua. Então, vai ter confusão espiritual. Até você cair, né? Cair, despertar. Você tem que despertar dessa torre que você está fazendo, né? Você está erguendo uma torre no seu coração aonde Deus não pode penetrar, pessoal. Você tem que tirar essas barreiras, né? Porque ele está dentro para que a sua consciência perceba. Entende, pessoal? Aí a pergunta é, a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre o que é essa confusão espiritual? E será que a Bíblia fala como a gente tem que sair dessa confusão, pessoal? Será que a Bíblia fala? A Bíblia foi escrita toda, pessoal, né? Algumas coisas que o apóstolo deixaram para que a gente saísse dessa confusão mesmo, entrasse nessa verdadeira conexão da espiritualidade. Mas ninguém entendeu assim. Tá todo mundo dominado a mente da Matrix, né? Aí o que é que ele fala aqui? Salmo 6, versículo 3. A minha alma também está fraca. A minha mente está agitada e confusa. Até quando, Senhor? Até quando? Então, olha o que o salmista fala. A alma dele está fraca, então. Está sugando a energia dele.
A minha mente está agitada. Então, a mente dele está confusa, está agitada. Até quando, Senhor? Então, ele está pedindo ajuda a Deus para tirar ele dessa confusão, dessa agitação. O salmista, entende? É assim que você tem que pedir também a Deus. Com sinceridade e verdade, né, pessoal? Aí ele fala, 1 Coríntios 14, versículo 16. Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Então, Deus não é Deus de confusão, pessoal. Então, quando você se conectar a esse Deus, ele não vai trazer confusão a você, ele vai trazer luz, ele vai trazer esclarecimento, ele vai trazer o equilíbrio para você. Mas se vocês estão aí buscando esse Deus nesses grupos aí e vocês estão ficando confusos, como é que existe Deus nesses lugares, pessoal? As pessoas não acordam, estão dormindo, pessoal. Desperta tu que dorme dentre os mortos. Então, tá um bocado de gente morta espiritualmente e você tá lá junto com os mortos. Deus não é Deus de morto. Deus é Deus de vivo. Você tem que estar vivo. Tem que estar desperto para que você tenha um relacionamento com Deus. Porque morto não tem relacionamento. Quem está na inconsciência não pode ter relacionamento com esse Deus interior. Você não vai se conectar. Então, Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz. Ele vem trazer paz e equilíbrio. Entende? As pessoas estão lendo na Bíblia e não estão vendo, pessoal. Você vê como é a morte, o sono profundo, a pessoa não enxerga. O próprio Deus falando aqui. Aí ele fala, Tiago 3, versículo 16. Vamos ler. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de mal. Então, pessoal, é isso que você encontra nesse lugar. Inveja, ambição, egoísta, né? Tá todo mundo no ego, é isso que vai encontrar. Aí vai surgir o quê? Aí a confusão e toda espécie de mal. Aí é por isso que acontece. Aí depois quando a pessoa vai lá nesses grupos pensando que vai buscar Deus, aí não encontra, acha esses egos, essas invejas, essas confusões lá, aí depois vai sair da igreja, vai virar até um descrente, dizer que Deus não existe coisa nenhuma. É isso que está acontecendo, pessoal. E virando até para matar a fé da outra pessoa também, pessoal. Tem aqui um bocado aí nas redes sociais aí. Tem aí. Cuidado, viu? Aí ele fala, Romano 16, versículo 17. Recomendo, irmão, que tome cuidado com aquele que causa divisões e põe obstáculo ao ensino que você tem recebido. Afasta-te dele. Aí, ó, receba a orientação do apóstolo Paulo. Então, aquele que está criando divisões, está dizendo que Deus não existe, está criando, dizendo que é assim, tem que buscar Deus é na igreja dele, sabe? Esse está criando. Então, afasta dele, afaste, porque senão você pode morrer espiritualmente. Entende? Cuidado, pessoal. Cuidado, mata o seu espírito, né? A sua fé é única, pessoal. É o que vai alimentar a fé, é o que alimenta a conexão com esse Deus interior, com a espiritualidade. Então, se você não crê que Deus existe, como é que você vai se conectar com ele? Matou a sua fé, pessoal. Então, mas pelo menos se você acredita, não, Deus existe. Eles sei o que ele... Então, você tem chance de se conectar com esse Deus interior que está aí dentro de você. Não deixe matar sua fé, a sua esperança nesse Deus que está dentro de você. Tem vários grupos fazendo isso, pessoal. Vários. Entende? E graças a Deus, algumas que estavam assim, encontrou o meu canal, ela ressuscitou aqui, está firme, pessoal. Está alegre. Está levando a vida maravilhosamente bem, sabe? Até contribuindo para o canal,
viu que trouxe vida, viu que trouxe motivação dela seguir essa jornada aqui nessa realidade, entende? Não faça isso, pessoal. Tem muitas pessoas fazendo isso. Aí ele fala, Romanos 14:1. Aceite o que o fraco na fé, sem discutir o assunto controvertido. Então, aqueles que estão fracos na fé assim, né, que foram atingidos aí por essas guerra consciencial, né, porque a guerra é consciencial, pessoal. Está sendo lançada aí, ó, a rede social, tudo para tirar você dessa conexão com esse Deus dele. Então, aqueles que ficou fraco, você tem que acolher ele, né? Sem discutir nada com assunto constante. Não, calma, para orientar ele, para ele voltar de novo à fé dele, né? Porque foi afetado. Foi um dardo inflamado do maligno que atingiu ele, né? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo, olha quais os frutos que aquele que está conectado ele vai dar, pessoal. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, felicidade, mansidão e domínio próprio. Então, contra essas coisas não há lei. Então, pessoal, está escrito na Bíblia, mas por que a pessoa não está dando esses frutos? Está confusa mentalmente, está perturbada. De grupo religioso. Por que essa pessoa está assim? Não está ensinando a conexão com esse espírito para que ele dê o fruto desse espírito. Eles não estão conectados. Eles só estão lá no grupo religioso e estão com problema. Né? Que estão colocando ainda coisa, mais confusão na consciência dele. Aí ele fala, Deuteronômio 28, 28. O Senhor afligirá com loucura e cegueira e confusão mental. Então, pessoal, uma pessoa que não está conectada à espiritualidade desse Deus, o Senhor vai afligir ele de loucura, né? Não é porque é Deus, não, pessoal. Porque ele está falando aqui a soberania de Deus. Porque todas as coisas, até o mal que existe aí, veio também dessa fonte. Então, é por isso que ele diz o Senhor. Mas não é Deus que vai fazer nada. É quando você sai da frequência da conexão com esse Deus, você vai ser atingido de cegueira, então você não vai, a sua consciência não vai enxergar nada, né? De loucura, vai ter loucura em você, você vai ficar perturbado e de confusão mental. É isso que está acontecendo com muito. Tem gente até que estão parando no manicômio, pessoal. De tanta confusão, o espírito tomou conta e aí ficou louco. E aí não está conseguindo mais conviver em sociedade, não tem mais equilíbrio. Aí os pessoal, leva lá o manicômio, né? É manicômio que chama, né? Os loucos, os confusão mental. leva para tomar um remédio aí para ele ficar calmo. É isso que está acontecendo, pessoal. Aí, o que é que a Bíblia fala? 1 João 4:1. Amado, não creia em qualquer espírito, mas examinar o espírito para ver se ele procede de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, pessoal, você só pode examinar o espírito se você está conectado com a verdade. Mas se você tiver cego, você não pode examinar. Então, ele está falando isso aqui com aqueles irmãos, aquelas consciências que já está conectado com a verdade. Então, examine, você tem condição, você tem condição de examinar. Isso tem acontecido aqui, pessoal, no meu canal, pessoas que vê outros pregadores, ele já percebe que está fora
da conexão da espiritualidade. Tem pessoas aqui no meu canal que já está assim. Por quê? Por causa do estudo que ele vem fazendo comigo, expandiu a consciência dele tanto que ele tem compreensão. Quando uma pessoa está falando da alma dela ou está falando do ego dela, ela tem compreensão disso. Graças a Deus. Então, é para isso que meu estudo serve, para também você estar conectado e perceber os espíritos para ver se procede de Deus ou não. Porque tem muitos falsos profetas, ele fala, tem saído pelo mundo. Então, muitos falsos profetas. Então, você tem que, se você tem a conexão com Deus, uma pessoa diz, ah, vamos ali na minha igreja que aqui tem Deus. Você já sabe que é engano. Não, você está ensinando errado. Deus não está aí na sua igreja. Deus está no coração das pessoas. Você tem que fazer as pessoas se conectar com Deus dela. Entende, pessoal? É isso. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Efésios 4, versículo 14. O propósito é que não seja mais como criança, levado de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogado para cá, nem para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homem que induz ao erro. Então, pessoal, por isso que a gente está estudando aqui, para expandir a nossa consciência, né, pessoal? Para que a gente não fique, não seja mais menino. Então, o apóstolo Paulo diz, o propósito é que não seja mais como criança, né? Isso de estar falando espiritualmente, você não seja como criança, perguntando aonde está Deus, aonde é o caminho. Isso é criança que não sabe. Ah, dá a mão aqui, criança. Aí tá perdida, né? Espera aí que eu vou levar você ao seu pai. Entende? É isso que acontece com a criança. A criança não sabe aonde é o caminho, o que é que vai fazer. Entende? Então, por isso que a gente estuda aqui para deixar de ser criança, levado para um lado para o outro, né? Jogado para lá e para cá. Por todo o vento de doutrina. Então, é da igreja, né? Pela astúcia e esperteza de homem que induz ao erro. Então, você não vai ser por isso que a gente estudamos aqui, para não ser levado pela astúcia desses homens para induzir a gente ao erro. Entende, pessoal? Aí o que, é que a Bíblia fala mais? Tá bom, né, pessoal? Estudo, né? Aí o que, é que a Bíblia fala mais? Mas João 16, versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouviu e anunciará a vocês o que está por vir. Então, pessoal, você vê que Cristo estava falando aqui com o discípulo, prometeu que quando o Espírito da verdade, então existe um Espírito da verdade que vai guiar a gente na verdade. É conhecido como Espírito Santo, né? O Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, né? No meio espiritual é conhecido como centelha divina, a mente cósmica, a mente universal. É conhecida por muitos nomes, mas é esse Espírito da verdade que vai guiar a gente pela verdade, pessoal. Então, ele está falando com o discípulo, ele vai guiar você por toda a verdade, não falará de si mesmo. Então, aquele que está sendo guiado pelo Espírito, ele não vai guiar, ele não vai falar de si mesmo. Por quê? O Espírito que vai usar ele. Falará apenas o que ouviu e anunciará a vocês o que está por vir. Entende? Então, o Espírito que vai fazer isso. Tem pessoas que no meu canal que já experimentou isso, pessoal. Uma pessoa foi perguntar a ela foi usada, o espírito ali usou ela, que ela nem percebeu. Depois ela disse, nossa, como é que eu falei tudo isso? Pessoas aqui do meu canal, pessoal. Como é que eu falei tudo isso? Porque o espírito, né, o mentor, intui, ali, esse espírito da verdade está guiando, vai usar a pessoa, né?
e ela nem vai perceber, porque é tão sutil, pessoal. E aí ela falou coisa e a outra pessoa ficou impressionando. Nossa, como você sabe a Bíblia, hein? Nossa, teve uma pessoa que falou, que viu ela falando e disse: Nossa, como você conhece a Bíblia, nossa, você tem entendimento. Então, a pessoa vai pensar que você é um expert da Bíblia, entende? Mas ele não sabe que foi a intuição do Espírito, né? Aí o que é que a Bíblia fala mais? Isaías 19, versículo 12 até o 14. Vamos ler aqui, pessoal. Onde estão agora os sábios? Que mostra a vocês. Se ele que tem conhecimento do Senhor do Exército tem planejado contra o Egito, torna-se tolo, os líderes de Zoan e o de Mênfis são enganados. Os chefes do seu clã introduziram o Egito ao erro. O Senhor derramou dentro dele o espírito que o deixou desorientado. Eles levam o Egito a cambalear e tudo quanto faz com cambaleia o bêbado e volta ao seu vômito. Então, pessoal, você vê que no Egito antigo ele estava conectado com esse Senhor, mas teve momento que se desviaram. O que é que aconteceu? O espírito, né? Que veio para desorientar ele, o espírito, né? O espírito derramou o espírito lá, espírito de confusão, o espírito que vai trazer confusão. Então eles ficaram cambaleando, desorientados, sem a conexão. Por quê? Começou, você não viu o rei? Começou a se exaltar, queria ser adorado. Então, lá o faraó queria ser adorado, começou aquilo, esqueceu da verdadeira conexão com o verdadeiro Deus. Então, se perderam no caminho. E isso acontece com muitas coisas. Então, ele disse, eles levaram o Egito a cambalear, e tudo quanto fez como cambaleia um bêbado. Então, tá todo mundo bêbado, tá todo mundo desorientado. A confusão mental trouxe a confusão espiritual. E volta do seu vômito. Então, voltaram para o vômito. Então, voltaram para as práticas que não é de acordo com a direção da espiritualidade. É isso que aconteceu, pessoal. Aí, Atos, né, 19:32. A assembleia estava em confusão e gritava com uma coisa ou outra. Gritava a outra. A maior parte do povo não sabia porque estava ali. Então, foi na hora daquele conselho lá que os discípulos, não queria receber os gentios, né? Aí estava ali, aí estava a maior confusão, pessoal. Tinha espírito de confusão na igreja. Foi aonde veio o Pedro e o apóstolo Paulo entrou em concordância do que deveria ser passado para o gentio, né? A espiritualidade já tinha trabalhado no coração de Pedro, né? Pedro ali que estava administrando aquele povo. Então, na assembleia ali, houve uma assembleia, e nessa assembleia estava a maior confusão, pessoal. Você entende quando não tem, se não tiver o guia, mas só que eles tinham guia e orientaram de como o gentio, todo aquele que recebesse a palavra de Deus, se comportasse. Né? O que ele fala lá, que o gentio se evite as carnes sufocadas, o sangue e a prostituição, a imoralidade sexual, e que ele vá bem. Então, foi aquela orientação que ele recebeu do Espírito Santo. Não foi para colocar nenhuma doutrina mais. Mas olha agora quantas nuvens de doutrina cada igreja tem. Você entende agora? Existiu confusão lá na igreja lá também. Entende? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? 1 Coríntios 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz
é loucura para o que perece, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, a palavra, a essência da palavra de Deus para alguns é loucura. Não, isso é loucura, Samuel. Não é loucura. Por exemplo, mesmo, tem na Bíblia saída do corpo. Mas quando eu falo de saída do corpo aqui, teve um irmão aí que não é possível sair do corpo porque ele pensa que é o corpo. Não, não pode sair, o espírito não pode sair do corpo. Entende? Então, é loucura para ele isso. Mas para a gente que somos salvos, é o poder de Deus. É Deus agindo, né? Aí, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Aí, ó, o homem natural, pessoal, que não despertou ainda, não se tornou espiritual, ele não vai entender. Isso é tudo loucura. As coisas que eu falo aqui, para a maioria do que não está desperto, é loucura, pessoal. Não, isso não é possível. Então, é loucura. Aí ele fala, e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Então, você tem que ser um ser espiritual, vivo, né? Se você não é um ser espiritual vivo, você não vai conseguir compreender as coisas do Espírito. Espírito de Deus, você não vai compreender. Não, isso é loucura, meu Deus, sair do corpo, não existe isso. E tem na Bíblia, pessoal, viu? Essa pessoa que me falou é evangélica. E tem na Bíblia, eu já mostrei aqui vídeo, mas ela não acredita que pode sair do corpo. Entende? Fazer o quê, né, pessoal? É loucura mesmo. Aí é 2 Coríntios 4, versículo 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, no qual o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, pessoal, tem aqui o inimigo trabalhando, né? Naquelas pessoas que não quer crer, incrédulo, né? Está encoberto. Então, o verdadeiro evangelho, a verdadeira conexão está encoberto. Então, como ela vê aqui esse trabalho, ela vai pensar que é mais uma religião. Ela não vai compreender o que é isso aqui. Para o que se perde, está encoberto. Então, para aqueles que estão se perdendo espiritualmente, está encoberto o evangelho. Aí ele fala, no qual o Deus desse século... Então, existe um Deus aí desse século que está cegando aí vocês. Que muitos estão adorando aí e não sabem. Está adorando na inconsciência. Cegou o quê? O entendimento, então. Cegou o seu para você não entender. Entendimento dos incrédulos. Por isso que você não pode ficar incrédulo, você tem que acreditar em Deus. Para que não resplandeça. Então, ele quer que você se torne incrédulo, não acredite em Deus, para que aí não vai resplandecer a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não vai resplandecer. Então, Cristo não vai iluminar você. Já foi. Está morto. Aí ele fala, 2 Coríntios 3,14. Mas o seu sentido for endurecido, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então, aqueles judeus, né? Os judeus até hoje só acreditam no Velho Testamento. É um véu que foi colocado. Porque ele não sabe que Cristo aboliu aquilo. É por isso que Cristo aboliu aquilo. Então, que a pergunta que eu fiz, aonde é o santo do santo? Entende? Eu deixo essa pergunta aqui para quem sabe. Então, o coração dele foi endurecido, pessoal. Por isso que quando você endurece o coração, você está com a escama, a cegueira está, você não consegue enxergar o evangelho,
que é o quê? Que é o evangelho da glória de Cristo. Você não consegue enxergar esse evangelho, que é da conexão com esse Cristo interior. Você não consegue enxergar essa espiritualidade. Você está incrédulo. Você tem que ter fé para isso acontecer. Entende? Então, não pode endurecer o coração. Entende, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? 2 Timóteo 2, 24 e 25. E o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto a ensinar, sofredor, instruindo com mansidão, ao que resiste, a ver se porventura lhe dará arrependimento para conhecer a verdade. Então, foi o que o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo. Você tem que ser assim, Timóteo. Ensine, sofre, fale a verdade para ver se alguém se arrepende para conhecer essa verdade que está nele. Entende? É a minha missão que eu estou fazendo aqui, né, pessoal? Aí, espero que eu esteja atingindo esse propósito. Aí, o que é que ele fala mais? 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura divina inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, toda a escritura divinamente inspirada, então, é aquela que tem a essência da verdade, que ela é inspirada pelo Espírito de Deus. Então, não é toda a Bíblia, como os evangélicos acreditam que está falando. Toda a Bíblia aqui é. Não, não está falando de toda a Bíblia, está falando de toda a escritura divinamente inspirada. Então, existe coisa na Bíblia que não foi divinamente inspirada? Existe. Mas existe coisa divinamente inspirada na Bíblia? Existe, pessoal. Entende? Que vai ser proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir. Essa é para os evangélicos perceber isso. Não está falando de toda a Bíblia, tá? Aí não é fácil, né, pessoal? Aí Efésios 4, versículo 13 e 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não seja mais menino inconstante, levado ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano de homem com astúcia para enganar fraudulosamente. Então, a gente tem que pegar a escritura divinamente inspirada para que a gente chegue na unidade da fé e conhecimento do Filho de Deus. Para quê? Para ser o Filho de Deus, um varão perfeito, à medida para a completa de Cristo. Porque não sejamos um menino inconstante, então, para ser levado por doutrina, astúcia de homem. E tem muitas pessoas ainda menino, pessoal. Isso não é verdade! A minha igreja quer verdade! Isso não é verdade, não! Tem um monte assim, pessoal, ainda. Eu digo, nossa, pessoal, essa pessoa tá ainda criança, né? Aí o que é que ele fala mais? Filipenses 1, versículo 9 e 10. Eu peço isso, que a vossa caridade ambude mais e mais em ciência, em todo conhecimento, para que proveis as coisas excelentes, para que seja sincero e sem escândalo algum, até ao fim de Cristo. Até o fim de Cristo. Então, você tem que permanecer assim, sincero, pessoal. Buscar abunde esse amor em você e a ciência e todo o conhecimento. A gente precisa de todo o conhecimento, pessoal. Por isso que eu pego todo o conhecimento, para que você se esteja excelente, seja sincero e sem escândalo algum até o fim de Cristo, até a sua findar aqui, né? Entende? Para você entrar em conexão com esse Cristo. Aí ele fala, Tiago 1,5. E se algum de vós tem falta de sabedoria,
peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lança e ao não lançar o rosto lhe será dado. Entende, pessoal? Então Deus vai dar essa sabedoria. Se você não tem ainda, você peça a Deus, faça uma oração sincera. Nossa, pessoal, se você fazer uma oração sincera, Deus vai lhe mostrar. Ele vai tocar, você vai perceber se Deus é aí dentro de você, pessoal. Mas sabe o que é que a pessoa acontece? Não está sendo sincera, pessoal. Então, não vai se conectar com esse Deus interior. Entende, pessoal? Graças a Deus. Entendeu agora porque a gente tem que sair desse estado de consciência, de confusão espiritual? Entendeu tudo? Então, agradecer a vocês, já acabou aqui. Se você já entendeu tudo, agradecer. Até a próxima, né? Espero que as pessoas novas aí, né? Um recado, assista, pessoal, esse vídeo, porque eu sei que você está nessa confusão espiritual, né? Que vieram de grupo, de vocês que estão novos aqui no meu canal. Espero que assista esse vídeo, a parte 1 e a parte 2, para que isso possa sanar na sua consciência. Certo, pessoal? E você possa se conectar com esse Deus interior, com essa espiritualidade. Agora, seja sincero. Quando for orar, seja de coração. Busque a Deus de todo o coração. Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês por mais, né, um vídeo que a gente estudamos junto. Agradecer a espiritualidade. Até a próxima. Se Deus, né? Vamos obedecer Tiago. Se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!